Bom dia, amados e preciosos irmãos. Que Deus nos ajude e que a sua misericórdia esteja sempre estendida sobre nós neste terrível tempo de engano. Que Ele nos dê o espírito de discernimento para conhecermos o tempo, a hora presente que estamos vivendo e escaparmos do engano sutil do inimigo. Pedro diz na segunda carta, capítulo 2, a respeito de escapar do engano, da falsidade, das lisonjas, dos elogios que podem levar-nos a afastar-nos do caminho. Ele diz no capítulo 2, verso 19, vamos ler o verso 19, diz: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Pensem um pouquinho, prometendo liberdade. Não parece que o sonho, o desejo do povo é uma libertinagem, uma coisa destoada com a realidade da vida, até mesmo com o prazer de viver. Porque chega um ponto que a liberdade desejada, ansiada, almejada, ela já extrapolou e ela se torna uma cadeia, uma prisão por aquilo que não existe. Uma liberdade desenfreada. Aquilo não é uma liberdade, é uma cadeia que não existe. Fazer o que quer, falar o que quer e achar que não tem que prestar conta de nada. Mas então, os pregadores muitas vezes prometem liberdade para o povo quando eles próprios são servos da corrupção, do engano, da falsidade, servos do dinheiro, servos da ganância e prometendo liberdade sendo prisioneiros. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. E nós encontramos a necessidade tão grande do discernimento desse tempo, porque houve tempo em que cristão era cristão, eles chamavam, né? Era diferente. Mas por que tudo virou evangélico? O diabo virou evangélico também? Porque querem conquistar o mundo. O diabo virou evangélico. Vamos ver um fato aqui em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, que mostra a grande necessidade do discernimento. Capítulo 19, começando no verso 8, Elias no Monte Horebe. Depois dele ter fugido de Jezabel e ser alimentado por um anjo, preste bem atenção, e ele andou um bom caminho, 40 dias e 40 noites, ele andou bastante. E ele andou, aí no verso 18 fala que ele andou 40 dias e 40 noites, chegou a Horebe, o monte do Senhor, e entrou numa caverna e passou ali a noite. Isto aqui agora que vou ler, que você deve prestar atenção. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto
Quer dizer, eles deixaram o conserto de Deus. E porventura, os chamados evangélicos não têm deixado o conserto de Deus? E abraçado o mundo, dizendo que abraçaram o evangelho? Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Veja bem, hein? E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Oh, mas passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Ufa, que poder! Que pregação, que maravilhas, que multidão. Será que Deus está aí? Nossa, que milagres, é a tenda dos milagres, é isso dos milagres, é tantas visões, tantas profecias. Deus está aí? Passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Nossa, se Elias não tivesse o discernimento, ele correria atrás do vento. Que poder majestoso, grandioso, fendendo as penhas. Depois do vento, veio algo, parece que mais forte ainda, um terremoto, e um barulhão, e um movimento, e aquele terrível acontecimento. O Senhor não estava no terremoto. Oh, Elias, que discernimento, hein? Porque já pensou se fosse nós? Caímos todos ajoelhados e implorando a Deus. Deus não estava naquele terremoto. Você pensa que Deus às vezes tem que estar numa multidão? Que aplaudem um pregador e emocionam, se arrepiam e choram quando alguém canta ali um hino e é aplaudido e glorificada aquela pessoa e o cantor fulano de tal vai estar tal dia em tal cidade, o pregador fulano de tal vai estar tal dia numa cidade, o bispo fulano de tal ou outro fulano de tal. Olha, depois do terremoto, um fogo. O Senhor é fogo abrasador. O Senhor é fogo que consome os seus inimigos. E aquela emoção, talvez Elias pudesse ter sentido assim, você acha? O Senhor consome os seus inimigos, Ele é fogo que abrasa. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Discernimento. Então foram 3 coisas. Grande e forte vento, um terremoto e o fogo. O poder de Deus manifestado, um vento impetuoso. Espírito Santo desceu como um fogo impetuoso. Mas Deus não estava no vento. Deus estava simplesmente olhando, vendo que Elias, como ele iria se comportar. Deus permite que você passe por momentos e você vai ser provado. Mas de repente, depois de tudo isso, depois do vento, depois do terremoto, depois do fogo, uma voz mansa e delicada. A voz de Jesus.
Às vezes as pessoas podem ouvir como um trovão, mas ele é manso e delicado. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Discernimento. O que te atrai? O que levam as pessoas hoje a se emocionarem? Emocionam-se com a palavra? Ou são com os grandes e maravilhosos sermões que parece que quer abalar a terra, abalar os montes? Não estou dizendo que o Senhor não faça isso, mas você tem que escapar do engano de Satanás. E você só escapa do engano de Satanás com o discernimento da palavra, porque está escrito. Jesus disse para nos acautelarmos, vigiar sobre isso. Olha o que Jesus disse em Mateus 7,15. Ele disse assim, olha: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mas, poxa vida, lá tem tanto milagre, lá tem tanto isso, ele fez tantas maravilhas. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cuidado com sinais, com maravilhas. Vocês são muito dependentes de sinais? Veja mais Mateus capítulo 10. Jesus dizendo: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Agora, acautelai-vos, porém. Antigamente tinha um pequeno ditado que minha mãe usava muito. Ninguém que quer pegar um frango, uma galinha, diz xô, xô. Mas grita tchu, 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 tchu. Tem uns grãozinhos de milho para oferecer, né? Uma coisa apetitosa para eles. Mas aquilo é apenas uma armadilha. Ali é o caminho da morte. Cuidado com o caminho da morte disfarçado de caminho da vida. Cuidado com o caminho da liberdade que lhe é apresentado. É o caminho da escravidão. Mas nós temos escapado. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso corpo está, o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Nosso socorro não é um sistema religioso, é o Senhor. Agora escapamos? Agora, se você escapou e deixou voltar a ser prisioneiro outra vez, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Hebreus 2:3. Escapa, mas tem outras armadilhas. O mundo está cheio de armadilhas religiosas. Esse YouTube está cheio de armadilhas religiosas, enganos, falsidades e pessoas
que se apresentam como o mais sábio dos sábios. Cuidado é com esse, porque esse é que é perigoso. Sabe a Bíblia hebraico, sabe a Bíblia que é grego, sabe a Bíblia, mas não acreditam na Bíblia. Sabe tudo da Bíblia, mas não acreditam na Bíblia. Tiram tudo da Bíblia que Jesus mandou, que os apóstolos mandaram. E você ainda cai nisto? Que é isso, meus irmãos? Busca o discernimento. Porque Deus traz o escape, mas depois você volta a cair no outro por causa de emoções. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, torna-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então Deus te dá a luz, te mostra o caminho, mas você não vigia e é enganado outra vez. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. E lembre-se disso. São sábios e entendidos, mas não creem na palavra. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ficarmos com esse socorro bem presente na angústia que é o Senhor. E o Senhor hoje é a palavra. Em nome de Jesus Cristo, não se afastem da palavra de Deus. Obedeça-a, não a transgrida. Não dê ouvidos a vozes bonitas, eloquentes, que querem vos tirar da palavra, mas permaneçam fiéis. Em nome de Jesus Cristo. Amém.